Olá, tudo bem? Tá começando agora mais um Talk Mais, o podcast produzido aqui pelo portal Espirro Mais. Eu sou Gabriel Duarte e aqui do meu lado, de novo, nosso jornalista José Guilherme Ferreira. Tudo bom, Zé? Tudo bem, boa tarde. Hoje eu vou começar o programa diferente. Eu vou trazer um dado bastante interessante. Você sabia que um avião de fabricação brasileira decola a cada 10 segundos no mundo? Esse dado é do CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, que fez o prefácio do livro Saga, do 14 Bis, A Criação da Embraer, escrito pelo jornalista e diretor de cultura do Invoz, Rui Gonçalves, que está aqui para falar com a gente justamente sobre esse livro. Rui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer bater um papo com vocês. O lançamento oficial do livro está marcado para o dia 29 de outubro, que inclusive é uma data pensada, né? É uma data que foi escolhida a dedo porque é o aniversário de 120 anos do nascimento do Marechal Casimiro Montenegro Filho, que é o criador do ITA e do CTA, que são as duas instituições que foram fundamentais para que houvesse o ambiente para se criar a Embraer. Então, o Bandeirante, que é o avião que originou a Embraer, foi construído dentro do CTA, dentro de uma visão que nasce com Casimiro Montenegro Filho, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. É um livro bastante histórico e eu quero fazer a primeira pergunta fazendo uma brincadeira com o nome do livro, porque fala de saga, né? E foi uma saga para escrever todo esse material? Foi. Não tenha dúvida disso. Os últimos 3 anos da minha vida foram envolvidos com esse trabalho, né? Então, foi a base do sacrifício de muitos fins de semana, algumas doses de remédio para aguentar a pressão, mas foi uma saga assim também, mas não tão grande quanto a deles. A deles certamente foi maior, né? A minha levou 3 anos, a deles levaram décadas. Rui, o que o seu livro, existem algumas outras publicações que já tocaram nesses temas de maneira mais focada ou enfim, tem vários livros sobre indústria aeronáutica do Brasil. Tem a do Roberto Pereira, tem a do próprio Seus Íris. Um livro pioneiro, né, do Pereira, né? Uhum. Eu pergunto o que o seu livro tem de diferente em relação ao material já existente. Todos eles foram minhas fontes, né? Então, o livro do Roberto Pereira sobre a construção aeronáutica no Brasil foi super importante para eu entender todas as tentativas de criar empresas aeronáuticas no Brasil antes da Embraer. O livro dos Seus Íris é maravilhoso porque ele conta a história em primeira pessoa, né? Então, assim, é o passo a passo daquilo. Mas o que esses livros não trazem, e não é defeito nenhum, é só o foco deles, como o Zé Guilherme falou, eles não têm uma contextualização com o momento histórico em que a gente está vivendo, foi vivido por eles. Então você tem a questão histórica, você tem os desdobramentos políticos e os desdobramentos econômicos de tudo isso. As pessoas costumam dizer, né, uma história uma forma de se referir à criação da Embraer é uma maneira muito simples e muito romântica de dizer que o Seus Íris era um menino de Bauru que um dia sonhou em fazer um avião e que fez a Embraer. Simples demais você acreditar que o sonho de um menino de Bauru, filho de um pai que era um trabalhador da Companhia Paulista de Força e Luz, filho de uma dona de casa, conseguiria construir uma indústria de aviões no Brasil do século XX, simplesmente porque ele sonhou quando era criança. Então eu vou tentar entender que Brasil era esse, quais eram essas condições, quais foram as outras tentativas que ocorreram, quais foram os fracassos delas e como é que a gente conseguiu criar o ambiente adequado para que esse projeto, quando executado lá pelos Seus Íris, desse resultado. E aí eu acho que é essa contextualização que é a parte interessante. Porque quando o Seus Íris conta no livro dele como é que foi a construção da Embraer, ele não conta quem estava contrário a esse modelo de desenvolvimento que ele conseguiu implementar, né?
o seu Osíris não conta quais foram as dificuldades do Casimiro Montenegro numa luta de braços dentro da disputa de poder dentro da FAB durante décadas, até ele conseguir consolidar o ITA e o CTA. Então, essas coisas que são muito importantes para esse entendimento, agora elas estão no livro. E, Rui, o seu livro ele traz 3 personagens principais, né? Queria que você contasse um pouco de cada um deles, um resuminho, e qual foi o papel, assim, em termos de importância, para que a Embraer se concretizasse, né? De cada um deles. O meu foco, meu objetivo era dizer quem foram as pessoas essenciais para a criação da Embraer. E por que isso? Porque em algumas conversas com o seu Osíris, ele sempre disse, eu não fiz sozinho. Muita gente participou disso. Então, como é que eu vou dizer quem são as pessoas essenciais, já que tem muita gente envolvida nisso? Eu cheguei num mínimo denominador comum, que são as 3 pessoas que, se você tirar da equação, não tem Embraer no final. Tem muita gente que entra, dá sua contribuição, sai, alguns permanecem durante anos, mas 3 pessoas são essenciais para que a Embraer fosse uma realidade. Então, a primeira delas foi o Marechal Casimiro Montenegro Filho, que, numa viagem aos Estados Unidos com outro objetivo, ele conhece o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e aí entende que aquele modelo que ele tem que trazer para o Brasil, ele queria colocar um centro de desenvolvimento técnico como é o CTA, o DCTA hoje, na época CTA. Mas quando ele viu o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele percebeu que ele precisaria dar um passo mais na base, que era a formação de mão de obra altamente qualificada. E ele usa aquele modelo para implantar no Brasil e criar o ITA. Então, esse é o primeiro passo super importante. O trabalho do Casimiro Montenegro para criar o ITA como instituição de ensino e o CTA como uma área de pesquisa e desenvolvimento para permitir a formação de pessoas e a construção de laboratórios onde você pudesse fazer ciência aeronáutica. Esse é o primeiro. O seu Osíris, vamos dizer que é o mais famoso dos 3, mesmo a gente sabendo que o seu Osíris não é um nome popular. Muita gente não sabe da existência do seu Osíris, o que é um grande pecado. Então, o seu Osíris é um ex-aluno do ITA, é contemporâneo do Casimiro Montenegro, mas o Casimiro Montenegro não fica muito tempo ao lado do seu Osíris, porque ele vai para a reserva ainda no início desse projeto. E o seu Osíris é quem consegue colocar em prática o projeto para a construção de um avião brasileiro. É ele que concebe o Bandeirantes. É ele que diz, olha, o avião que a gente precisa é assim, ele tem que ter essas características. E monta a equipe para construir esse avião. E o terceiro ponto, a terceira pessoa, é a pessoa mais desconhecida de todos, também é um militar da aeronáutica, mas até dentro da aeronáutica ele é desconhecido, que é o brigadeiro Paulo Vitor da Silva, que foi comandante do CTA na época do seu Osíris, que havia se formado no ITA anos antes, foi o primeiro comandante do ITA, comandante do CTA. E eu estou usando CTA porque na época era CTA, tá? Então me perdoem porque hoje é DCTA. Então ele foi o primeiro comandante formado dentro do ITA e é a pessoa que tinha capacidade de articulação política para fazer com que aquele projeto do seu Osíris fosse, digamos assim, entre aspas, comprado por quem tinha capacidade de tomar decisão, que era o alto comando da Força Aérea, que era o primeiro escalão do federal dentro dos ministérios, principalmente o Ministério da Fazenda, e o próprio presidente da República, que na época era o Costa e Silva. Viu, você conta no livro os motivos da saída do Marechal Casimiro? Conto. Que liderava todo esse movimento no ITA e no CTA? Conto. Eu vou usar uma frase aqui que eu detesto, mas que se aplica muito bem
tanto ao Casimiro quanto ao seu Osíris. Eles tinham uma visão além do tempo deles, eles viam o futuro. O Casimiro Montenegro entendeu que não dava para a gente ter uma indústria aeronáutica que, primeiro, ele entendeu a necessidade de existir uma indústria aeronáutica no Brasil, né? Ele é da primeira geração de pilotos que no mundo voaram aeronaves. Ele é o primeiro voo num avião, ele faz ainda na década de 20. Ele se torna piloto ainda na década de 1920. Então ele entende que o avião, que é aquela novidade que ele viu, ganharia uma importância cada vez maior dentro e fora das Forças Armadas e que um país, para ter soberania, precisava dominar essa tecnologia. Então, hoje a gente faz muito essa discussão sobre inteligência artificial, rede de não sei o quê. A gente fala muito na tecnologia digital. Naquela época, essa tecnologia que estava sendo muito discutida era o avião. Então, ele tem esse entendimento e ele quer trazer para o Brasil as condições do Brasil formar gente de altíssimo nível, capaz de desenvolver uma indústria aeronáutica no Brasil e de desenvolver toda uma cadeia industrial que também permitisse a construção de aeronaves. Então, assim, não é fazer o avião, é fazer componentes, fazer partes dos aviões, entender como era o funcionamento de toda a aeronave, o desenvolvimento da eletrônica, o desenvolvimento da mecânica, o desenvolvimento da aerodinâmica para essa construção. Então, ele traz esse modelo. Só que esse modelo não era uma unanimidade dentro da Força Aérea. Havia visões contraditórias e havia choque de interesses. Porque, no final das contas, você tem que entender que se eu tenho um projeto e você tem um outro projeto e o orçamento é um só, eu tenho que disputar com você dinheiro para o meu projeto. Então, é simples assim. Quando o Casimiro vem com um projeto grandioso, como era o projeto inicial do CTA e que virou o que virou, e a gente consegue ver isso hoje, passando ali na Dutra e dando uma olhadinha ali para dentro do DCTA, ele estava competindo com outros interesses. Então, havia forças contrárias. E também havia forças contrárias por um entendimento diferente de mundo. Tinha uma parte bastante relevante da Força Aérea que achava que não tinha que formar engenheiro no Brasil. Vamos mandar os nossos engenheiros para estudar nas melhores escolas do mundo. E podia comprar, avião. Avião sucateado. E podia comprar avião, entendeu? Não se tinha a percepção da importância estratégica de conhecer essa tecnologia, que é uma coisa que a gente fala até hoje, né? A importância estratégica. Mas acreditavam também nessa tecnologia? Acreditavam que era possível fazer um avião produzido no Brasil, brasileiro? Casimiro Montenegro praticamente acreditava sozinho. Né? Então ele foi convidado a sair. Ele não podia ser convidado a sair porque ele era um funcionário público, digamos assim. Então, inicia-se um projeto de uma luta, de uma briga de como é que é? Queda de braço. Queda de braço, né? Vamos ver quem que é mais forte. E aí é a coisa mais interessante dessa história. Você tinha, naquela época, o Brasil também estava polarizado naquela época. E essa é outra coisa interessante do livro, porque você vai lendo o livro falando do passado, parece que ele está falando do presente. Então você tinha visões polarizadas de mundo, e você tinha um grupo que era favorável a Getúlio Vargas, e você tinha um grupo que era contrário a Getúlio Vargas. E isso estava na sociedade como um todo, inclusive dentro da Força Aérea. Casimiro Montenegro fazia parte, oficialmente, do grupo que era contrário a Getúlio Vargas, o grupo ligado à UDN. Só que, toda vez que tinha uma eleição e que o brigadeiro Eduardo Gomes concorria à presidência da República, o Casimiro, em silêncio, tinha que torcer contra. Porque ele sabia que o Eduardo Gomes, que até um determinado momento foi muito amigo dele, depois eles viraram opositores ferrenhos. Parece São José. Se Eduardo Gomes vencesse, o projeto do ITA e do CTA ruiria, porque Eduardo Gomes era contrário ao projeto. E então, imagina só,
quando Getúlio vence a eleição democrática em 1950, em cima do brigadeiro Eduardo Gomes, quem é que vai ser o segundo homem mais importante do Ministério da Aeronáutica? Casimiro Montenegro Filho. Então, essas questões políticas também estão ali dentro, né? A questão de todo o esforço, a visão de mundo de um segmento das Forças Armadas, em especial ali da Força Aérea, sobre posicionamentos políticos, o posicionamento político do Casimiro Montenegro, entender que se o lado do qual ele faz parte vence, o projeto dele morre, porque o lado do qual ele fazia parte era contrário a isso. A visão de Eduardo Gomes era o CTA não deve ser um centro de pesquisa e o ITA não deve ser uma escola aberta a civis. Então, no final das contas, a visão do Eduardo Gomes era: vamos manter só militares estudando nessa escola e, ao invés de fazer pesquisa, nós vamos fazer manutenção de aeronaves. Essa era a visão do Eduardo Gomes. É o homem mais importante da Força Aérea, da história da Força Aérea Brasileira, patrono da Força Aérea Brasileira, mas que tinha uma visão completamente errada do que era essa instituição. E fez muito para que ela não fosse o que ela é hoje. E, Rui, você falou muito do contexto histórico, né? Quais foram os principais eventos, esses políticos, que impactaram nesse processo todo de formação da Embraer? A gente pode até falar um pouco da ditadura, né? Porque o livro começa bem antes. Um ponto muito forte do livro é a revolta do Forte de Copacabana, a história dos 18 do Forte, em 1922, que tem Eduardo Gomes como um dos revoltosos. Então, eu falo um bom tanto do movimento tenentista. Por quê? Porque quando a Embraer é criada, na década de 60, são os tenentistas que estão no poder. Aquele grupo com aquela cabeça da década de 20, mas que, lógico, que sofreu mudanças ao longo das décadas seguintes, era o grupo que estava no poder. Então, o livro traz muito desse período da década de 20, que foi uma década muito conturbada no Brasil, que foi também uma década em que a indústria aeronáutica estava tentando despontar, em que o avião foi muito usado dentro dos conflitos internos do Brasil. Então, a década de 20 teve muita tentativa de golpe. Você tinha a Velha República, as oligarquias do agronegócio, principalmente o café, e os militares contrários à continuidade dessa oligarquia. Então, você teve vários momentos de conflito. Você teve 22, você teve 24, você teve 25, 23 no Rio Grande do Sul também. Então, é uma sequência de revoltas em que o avião foi utilizado em combate. Então, eu trago essa história do avião em combate, a participação do Eduardo Gomes. Que aviões são esses? Era o Curtiss Fledgling, era Breliot, eram aviões basicamente o que o público comum chamaria de um teco-teco, que são os aviões biplanos, monomotores, né? Eram esses aviões, né? Em que voava o piloto, voava um oficial de reconhecimento e que tinha no início uma pequena capacidade de lançamento de bombas, a precisão era a precisão do olho, né? E alguma capacidade de combate aéreo. Na Revolução de 30, de novo, essas aeronaves foram utilizadas, e foi quando Getúlio foi alçado ao poder com o apoio desses militares do movimento tenentista. Depois, o movimento tenentista vira oposição a Getúlio Vargas e continuam os processos de disputa de poder, né? Então, a gente tem muito de década de 20 e década de 30 ali. Aí tem o período da Segunda Guerra Mundial, que é onde as coisas acontecem, onde efetivamente começam a entrar aviões no Brasil, onde a indústria aeronáutica mundial tem um impulso fantástico, e é quando o seu Osíris, ainda adolescente em Bauru, começa a ter contato com a aviação, porque a aviação naquele momento estava em expansão. A década de 40 é a década da expansão da aviação, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando a expansão da aviação civil ocorre. E é o período em que os aeroclubes começam a ser constituídos no Brasil para a formação de pilotos, porque havia necessidade, durante a guerra, de formar quadros para a reserva da aviação. Então, a Força Aérea não formava gente suficiente, então os aeroclubes formariam quadros de reserva. E aí, na década de 50,
a gente já tem o ITA instalado, né, porque a construção começa na década de 40, ele é inaugurado em 1950. Então, na década de 50, a gente começa a falar mais sobre esse desenvolvimento aeronáutico dentro do ITA e do CTA. E o ápice aí é na década de 60 mesmo. Bacana. Zé, tem alguma... Não, eu queria saber o seguinte. Nessa questão aí de, vamos dizer, o avião aparecendo, crescendo com a Segunda Guerra e tal, ele vem, de alguma maneira, impressionar. Isso impressionou, de que modo isso chegou à Força Aérea? Ó, nós temos que ter uma indústria aeronáutica. O Brasil já tinha tentado. A Embraer não foi a primeira tentativa da implantação de uma indústria aeronáutica no Brasil. Desde o final da década de 1910, a gente já tinha iniciativas para colocar. A gente já tinha tido montagem de avião, fábrica de hélice, tentativa do desenvolvimento de fábrica de motores. A própria FENEME, que era a Fábrica Nacional de Motores, que produziu muito caminhão, nasceu para ser uma indústria de motores aeronáuticos. Acabou não acontecendo isso, porque demorou muito a implantação, e com o final da guerra você tinha muito equipamento sobrando no mundo, estava muito barato, e isso também atrapalhou o desenvolvimento da indústria aqui. Mas o entendimento do avião como, primeiramente, um recurso tecnológico estratégico foi logo na Primeira Guerra Mundial. O avião, pegando o voo do 14 bis, 1906, 1914 tem a Primeira Guerra Mundial. A gente já tinha o Ministério? O Ministério nasce na Segunda Guerra Mundial. Mas, nesse período do início da aviação, a aviação era uma arma da Marinha e era uma arma do Exército. Então você tinha a Escola de Aviação do Exército e a Escola de Aviação Naval para formar pilotos. A Marinha comprava seus aviões, o Exército comprava os seus aviões. Então a gente já tinha esse esforço, mas foi na Segunda Guerra Mundial que percebeu-se a importância de ter um Ministério da Aeronáutica, que ele fosse capaz de organizar a defesa aérea e também fosse capaz de coordenar a estruturação da aviação civil, da aviação de transporte comercial no Brasil. Então ele tinha essas duas funções muito claras na época. Então definir as rotas aéreas, construir bases de apoio pelo país, colocar estações de rádio, né? Ele precisava fazer essa infraestrutura. E se isso tivesse dividido entre Exército e Marinha, isso não ia acontecer. Então tem a fusão das aviações das duas armas para formar a Força Aérea em janeiro de 1941. Então quem tinha ingressado na aviação, tanto da Marinha quanto do Exército, naquele momento foi transferido para a FAB. Que na época não era nem Força Aérea Brasileira, era Força Aérea Nacional. Por alguns meses foi FAM e não FAB. E Rui, ao que você deposita esse sucesso da Embraer de proposta? Porque você estava falando, né? Não foi a primeira empresa nacional que tentou se consolidar nesse modo, nesse ramo, né? Você acredita que tem a ver também com essa parte de pensar também o civil, o mercado externo? Eu vou abrir um parênteses aqui, os liberais que me perdoem, mas grandes projetos como esse precisam da mão do Estado. Não dá para deixar na mão da iniciativa privada pura e simplesmente. Todas as tentativas anteriores, lideradas por iniciativas de empresários no Brasil, morreram porque você não conseguia você não tinha ainda esse ambiente de formação de quadros, então você tinha uma dificuldade muito grande de mão de obra, né? Não havia sido induzida ainda a formação de mão de obra. Vamos parar para pensar. Década de 10, década de 20, nem o carro era muito desenvolvido. Então imagina o que era um avião. Era uma estrutura que muitas vezes era de madeira e tela, né, com um motor a combustão e um tanque de combustível.
né? Era algo altamente inflamável, né? E muito suscetível a falhas. Então, se você já tinha o produto ali, você precisa começar a fomentar a formação de mão de obra para você poder desenvolver essa indústria. E o Brasil não fez isso naquele momento, primeiro porque o Brasil, naquela época, estava pouco se lixando para a indústria. As primeiras décadas do século, o Brasil era um país exportador de café. E a oligarquia não estava muito preocupada com a industrialização do Brasil. Essas questões estão no seu livro. Estão no livro. A industrialização, eu digo no livro o que é uma frase que é muito comum, ela não é minha, mas o Brasil entra no século XX a partir da Revolução de 1930, com Getúlio. Porque até ali a gente ainda estava num país de uma monocultura de exportação, né? Então não havia condições do país se desenvolver na indústria aeronáutica naquela primeira fase, nos primeiros 30 anos do século XX. Quando o Brasil entra, de fato, no século XX, que é com Getúlio, tem tanta coisa bagunçada que ainda não era uma prioridade. Então, todo mundo que fez investimentos, que tentou, acabou morrendo na praia. Quando é que as coisas começam a mudar? Quando vem a Segunda Guerra Mundial, a indústria aeronáutica lá fora apresenta um desenvolvimento absurdo em pouquíssimo tempo e havia necessidade da expansão dos aeroclubes no Brasil. Aí, empresas nacionais pequenas foram estimuladas a produzir aviões para instrução, monomotores de 2 lugares, 4 lugares no máximo, que iriam equipar os aeroclubes do Brasil. Então tinha o fomento do Estado, né, nesse processo todo. Quando acaba a guerra e o Estado tira a indução, não tinha mercado ainda. Esses projetos morrem. Então, se a gente naquele momento quisesse efetivamente participar desse mundo da aviação, o Estado não poderia ter recolhido os seus estímulos. Ele deveria continuar estimulando. Não fez. A gente só faz isso, no primeiro momento, com Casimiro Montenegro, quando ele cria o ITA e o CTA, e depois, lá na frente, com a criação da Embraer, que, de novo, o Estado vem e põe a sua parte na criação da Embraer. Por quê? Porque, mais uma vez, a iniciativa privada não acreditou naquele projeto. Já tinha protótipo, já tinha ferramental, já tinha gente qualificada e já tinha um contrato com o governo para produzir 80 aeronaves e não teve um empresário no Brasil que assumiu o risco de fazer. E Rui, você, na conversa anterior aqui com a gente, tinha falado que o Osiris chegou aí para os Estados Unidos estudar, fazer o mestrado, e que lá ele tomou lá um choque de mercado. Um choque de mercado, um banho de loja de mercado. Um banho de loja. E, vamos dizer, entre aspas, aprendeu que o negócio precisava desse lado comercial, que não ficasse atrelado somente a encomenda do governo. Exatamente. O seu Osiris já tinha percebido, porque o seu Osiris, depois de fazer a engenharia aeronáutica no CTA, o seu Osiris é um oficial aviador da Força Aérea que serviu na Amazônia, na estrutura de transporte e para o Correio Aéreo Nacional. Ele já tinha essa percepção sobre as necessidades do avião para a integração de um país vasto como é o Brasil e sem infraestrutura. E ele, quando se forma engenheiro aeronáutico, ele continua trabalhando no departamento de aeronaves do CTA. E ali ele conhece, ele é o oficial responsável pela homologação de projetos aeronáuticos. Quem estava tentando construir um avião no Brasil precisava ter um atestado de segurança do seu avião. E quem fazia isso na época era o departamento de aeronaves do CTA, que estava onde estava o seu Osiris, que durante um tempo ele chegou a ser o chefe desse departamento. Então o seu Osiris sabia quais eram os projetos que estavam no Brasil, quem eram os fabricantes que estavam no Brasil, as dificuldades de todos eles, e ele sabia que todo mundo produzia avião tentando vender para quem? Para o governo.
e que o governo comprava, a indústria crescia, o governo parava de comprar, a indústria morria. Então ele já tinha percebido essa característica do mercado brasileiro. E ele sabia que se ele quisesse ter sucesso, ele não poderia depender só das vendas para o governo. Quando ele vai para os Estados Unidos fazer mestrado e doutorado, que é até uma história que merece que tem um capítulo à parte no livro, né, mas a gente pode até tratar aqui. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele tem na sua formação, ali na pós-graduação dele, como engenheiro aeronáutico, marketing. Entender de mercado, entender de comercialização. E quando ele volta para cá, ele já volta completamente, já tendo uma visão integral. Ele conhece tecnicamente o avião, ele conhece ferramentas de mercado e ele tem capacidade de interlocução dentro com o seu principal cliente, que é a Força Aérea Brasileira, por ser membro da Força Aérea Brasileira. Então o seu Osiris era a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Perfeito. Rui, a gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo, ainda tem muita coisa para falar. O livro, assim, dispensa comentários porque traz muito bem esse contexto todo da indústria aeronáutica no Brasil, né? Mas eu tenho uma dúvida agora mais sobre presente. A gente falou muito de história, de passado. Eu queria entender de você, saber qual a sua visão, porque São José está no meio disso tudo, né? São José é a base disso tudo. ITA, Embraer, CTA. Eu queria que você analisasse qual que é o momento hoje da cidade, diferente daquele que foi no passado, para abrigar esse início todo da aviação no Brasil. Como que você vê o momento hoje de São José nesse setor aeronáutico? É algo diferente? Muito diferente? Eu acho que ele é muito diferente por um lado e ainda repete os mesmos erros do outro. Ele é muito diferente porque a Embraer hoje é uma grande potência internacional. Lógico que não é fácil competir nesse mercado. Um erro pode decretar o fim da empresa, mas ela é muito competente e tem feito um trabalho maravilhoso. E é por isso, né, por causa dessa cultura que foi desenvolvida lá atrás, que ela hoje é o terceiro maior fabricante de aviões do mundo e faz frente a Boeing e Airbus em qualidade de forma excepcional. Eu acho que esse é o diferente, quer dizer, a gente está muito maduro. Passaram-se 50 anos, mais de 50 anos desde a criação da empresa. E a empresa passou por crises, superou, se desenvolveu e assumiu uma posição inquestionável de qualidade e excelência. Qual que é o lado que eu vejo que a gente continua errando? E eu vou dar o exemplo, a Vibras. A Vibras também nasce do ITA. A Vibras também é uma filha dessa instituição. Ela também tem o dedo, de certa forma, do Casimiro Montenegro. Mas a Vibras não teve a mesma trajetória comercial que a Embraer pôde desenvolver. Porque o produto da Vibras é um produto que depende de governo, né? Você não sai por aí vendendo míssil no mercadinho. Então, ela precisa realmente de uma política industrial específica para ela. E ela precisa de um cuidado do Estado para preservar, para ter projetos. Então, toda vez que a gente tem, que a gente diz que uma empresa é estratégica e na primeira dor de barriga a gente vai lá, corta o orçamento dela a ponto dela não conseguir pagar salário dos seus profissionais, a gente não está tratando isso como uma empresa estratégica. Então, eu acho que o caso Avibras é um caso que remete muito aos erros do passado, coisas que a gente já sabe como deve fazer certo e não faz. Então, para mim, esse é o grande aprendizado. E se a gente for parar para pensar, a gente tem outros casos na região. Lembre-se da Ingesa, que não era aviação, mas que também era uma indústria estratégica, né? E que precisava do fomento e fez equipamentos maravilhosos, desenvolveu tecnologias maravilhosas. Aquela suspensão bumerangue que a Ingesa desenvolveu para os carros de combate dela era algo maravilhoso, que merecia continuar em produção e sendo aprimorada, e a Ingesa morreu. Então, a gente continua cometendo os erros do passado, mas é porque, se você ler o livro, você vai perceber que a gente não é muito diferente do que a gente era há 100 anos.
Maravilha. Zé, tem mais alguma dúvida, alguma questão? Não, agora todo mundo lá no lançamento, né? Dia 29 de outubro, Dia então. 29 de outubro. Fique à vontade para fazer o convite também, Legal. falar mais sobre o evento. Legal. Dia 29 de outubro, 7 horas da noite, no Salão Osiris Silva, da APVE, da Associação dos Pioneiros e Veteranos da Embraer. A gente vai fazer o lançamento do livro. Esse livro ele foi produzido graças à Lei de Incentivo Fiscal de São José dos Campos, através da Fundação Cassiano Ricardo. Então, de novo, cutucando quem atira pedra em lei de incentivo fiscal. Essa lei de incentivo fiscal permitiu que a gente fizesse essa pesquisa, escrevesse o livro, garantisse uma tiragem de 1.000 exemplares desse livro. Esse livro, em sua primeira edição, não será vendido. Ele será destinado, em parte, às escolas e bibliotecas de São José dos Campos. Ele vai ser, uma outra parte vai ser destinada à empresa que participou da lei de incentivo fiscal, que no caso é a Embraer. Foram com os recursos da Embraer que esse livro pôde ser produzido e impresso e vai ser distribuído. E a gente tem uma cota de distribuição do Invoz, que é a associação que nasce também do trabalho do seu Osiris Silva. Então, nesse evento, as pessoas que participarem desse evento, elas vão ganhar o livro. Faz parte do projeto do edital da Lei de Incentivo Fiscal, da LIF. Então, você não vende, você entrega isso para as pessoas. E os exemplares excedentes, a gente acredita que vai ter bastante exemplar excedente, porque a tiragem de 1.000 volumes, 1.000 exemplares, não é pouca coisa. A gente vai deixar disponível no site do Invoz. E aí as pessoas que tiverem interesse em qualquer lugar do Brasil vão poder entrar em contato com o Invoz, pedir o livro só pelo custo do frete. Então a pessoa paga o frete quando for retirar o livro é de graça. O negócio é difundir essa história ao máximo e fazer jus a essas 3 pessoas. Porque mesmo o seu Osiris Silva sendo uma pessoa mais conhecida, ele não é conhecido do grande público. Casimiro Montenegro só é conhecido dentro da Força Aérea. E Paulo Vitor da Silva, mal e mal, é conhecido dentro da Força Aérea. Então a gente precisa fazer jus ao nome dos 3. Bom, Rui, muito obrigado por compartilhar toda essa história com a gente. Obrigado, Zé, também. Até a próxima. Seja muito bem-vindo sempre aí ao Talk Mais e ao Portal Espirro Mais. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o livro e é um prazer a gente poder contar o resultado desse trabalho todo aqui para vocês e os seus ouvintes. Obrigado. Maravilha. Recebemos Rui Gonçalves, jornalista e diretor de cultura do Invoz, autor do livro Saga do 14 Bis, A Fundação... A Criação da Embraer. A Criação da Embraer. Muito obrigado a você que acompanhou a gente aqui até agora. Esse episódio fica disponível no YouTube, no Spotify e nas demais plataformas de streaming. Até a próxima!